Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Salvador e eu sou professor de física. E hoje nós vamos ver uma terceira parte da hidrostática. Então, nós vamos começar aqui. Nós numeramos como aula 19, hidrostática, parte 3. Então, nós já tínhamos feito alguma referência na aula passada da hidrostática sobre pressão hidrostática ou pressão efetiva. Vamos reforçar aqui a pressão nesse ponto B aqui deste exemplo é força sobre área. A força é o peso da água aqui, do líquido. O peso é mg. Mas como nós temos que a densidade é massa sobre volume, então a massa é igual a densidade vezes volume. Então eu posso substituir no lugar da massa, densidade vezes volume, vezes G. Volume do líquido aqui é área da base vezes altura do cilindro. Então, no lugar de volume, colocamos área da base vezes altura. E vezes a aceleração da gravidade, que já estava aqui. Nós vamos simplificar esse A aqui com este A, área com a área, vai sobrar dGH, dHg. Então, essa pressão, esse D é a mesma coisa que o μ, que nós usamos também como massa específica. Então, calcula-se a pressão efetiva ou hidrostática como densidade ou massa específica, não é? Densidade absoluta ou massa específica, vezes o G, aceleração da gravidade, vezes a altura. Aqui nós já colocamos como μgh, uma massa específica, aceleração da gravidade e altura. Perfeito? Então, aqui nós temos um exemplo, a parede da barragem de uma usina hidrelétrica é mais espessa na parte inferior, que suporta a pressão mais elevada. Então, quanto maior a profundidade, maior será a pressão. Por quê? Porque é μgh. Né? Por isso, a base dessas represas são mais reforçadas, porque sofrem maior pressão da água. Perfeito? Então, aqui nós temos estamos falando do Teorema de Stirling. O Teorema de Stirling diz que a diferença de pressão entre dois pontos de um líquido homogêneo em equilíbrio é igual ao produto entre a massa específica, a aceleração da gravidade e a profundidade entre os dois pontos. Então, a diferença de pressão, PA menos PB, é igual a μgh. Esse é o Teorema de Stirling. Aqui está a dedução. Pressão em A é igual a pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna de líquido. Pressão em B é pressão atmosférica mais a pressão dessa outra coluna de líquido, está aqui. Aí, fazendo PA menos PB, vai simplificar o P0 e vai sobrar DG vezes o HA menos HB. Este H aqui é esta altura entre os dois pontos aqui. Tá? É a altura entre esses dois pontos, que é esse ΔH aqui. Perfeito? Ok? Vamos em frente. Aqui é uma conclusão do próprio Teorema de Stirling. Quando o ΔH é zero, quer dizer, os pontos estão no mesmo nível, se o ΔH é zero, PA menos PB é igual a zero, PA é igual a PB. É uma conclusão do próprio Teorema de Stirling que pontos ao mesmo nível de um mesmo líquido sempre sofrem a mesma pressão. Em líquidos em equilíbrio, né? Homogêneos em equilíbrio. Pontos ao mesmo nível do mesmo líquido em equilíbrio sofrem sempre a mesma pressão. Não interessa a forma do recipiente. Por exemplo, aqui nesse vaso comunicante, tá? Eles estão no mesmo nível, portanto, sofrem a mesma pressão. Perfeito? Tá? E aqui nós vamos falar sobre tão falada experiência de Torricelli. Torricelli chegou à conclusão que existia pressão atmosférica, né? Porque até aquela época, na época de Torricelli,
não se interpretava a pressão atmosférica. Então, esse ano falou, opa, peraí, existe uma pressão devido a essa camada de ar. Então, o que ele fez para provar e para definir um parâmetro? Ele pegou um tubo de vidro de aproximadamente 1 metro, fechado numa extremidade e aberto na outra, e colocou mercúrio metálico até a boca, Hg. Antes, ele já tinha colocado numa vasilha também o mercúrio metálico. Aí, ele virou esse tubo e mergulhou aqui nesta vasilha, que também continha mercúrio, e prendeu esse tubo. Esperou entrar em equilíbrio e mediu essa coluna de mercúrio aqui, achou os 76 centímetros. Qual é a conclusão que ele tirou? Porque lá do teorema de Stevin, nós temos que 2 pontos ao mesmo nível do mesmo líquido sempre sofrem a mesma pressão. Aqui, esses 2 pontos, X e Y, estão no mesmo nível do mesmo líquido, portanto, ele sofre a mesma pressão. Só que, quando desceu, aqui estava totalmente cheio de mercúrio. Depois que entrou em equilíbrio, desceu uma parte. Ora, se desceu o mercúrio, aqui ficou aproximadamente vácuo. Tá? Que na ausência de ar não tem pressão. Então, a pressão nesse ponto X, que é a pressão atmosfera, esse ponto X está livre aqui, na atmosfera, é igual à pressão no ponto Y, pressão em X é igual no ponto Y, que vem a ser a pressão dessa coluna de mercúrio, 76 centímetros, isso ao nível do mar. Qual é a conclusão que Torricelli chegou? Que a pressão atmosférica ao nível do mar correspondia à pressão de uma coluna de mercúrio de 76 centímetros, ou 760 milímetros. Esse aqui é o valor da pressão atmosférica normal. Aí, se você colocar as unidades no sistema internacional e usar μGH, você vai encontrar a pressão atmosférica, esse 760 litros de mercúrio equivale a 1,013 vezes 10 a quinta Pascal, ou Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa. E também chegou-se à conclusão que a pressão atmosférica normal, que é 760 milímetros de mercúrio, que é 1,013 vezes 10 a quinta Pascal, corresponde também a uma coluna de água de aproximadamente 10 metros. Então, 10,3 a rigor metros de coluna de água também é o valor da pressão atmosférica normal. Tá? Consequentemente, nós temos aqui, por aproximação, 1 atm, atm, que é uma unidade de pressão, é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 10 a quinta Pascal, que é igual a 10 metros de coluna de água. Seria interessante que você memorizasse isso aqui, esta relação. Pressão atmosférica normal, ao nível do mar, é de 1 atm, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 10 a quinta Pascal, que é igual a 10 metros de coluna de água. Perfeito? Portanto, vamos aos exercícios aqui. Olha só, esse exercício 1 disse o seguinte: o Titicaca é um lago de água doce localizado na fronteira do Peru com a Bolívia, sendo considerado um dos maiores da América Latina. Ele se encontra a aproximadamente 4.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. Perfeito? Com o objetivo de estudar sedimentos depositados nesse lago, uma equipe de pesquisadores envia um pequeno submarino ao local. Olha só, admita que a cada 1.000 metros de altitude, a pressão atmosférica seja reduzida em 0,1 atm. Estime em atmosferas a pressão total exercida sobre o submarino a uma profundidade de 200 metros. Tá? A uma profundidade de 200 metros, para estimar a pressão que ele estava sujeito. Vamos lá? Então, vamos ao nosso quadro, tá? Para podermos trabalhar. Aqui vamos pegar uma quadro em branco e
Vejam só, a pressão atmosférica sobre a superfície do lago. Tá? Vamos ver? A pressão, vamos colocar aqui, pressão atmosférica na superfície do lago. Na superfície do lago. Olha o que acontece. Esse lago, ele está a 4.000 metros. Então, a pressão atmosférica lá nesse lago vai ser 1 menos 4 vezes 0,1. Por que isso? 4 vezes 0,1. Porque ele disse, olha só, ele disse que a cada 1.000 metros, admita que a cada 1.000 metros de altitude, a pressão atmosférica seja reduzida de 0,1 atm. Então, a pressão atmosférica normal é 1. Como é 4.000 metros, então 4 vezes 0,1. Então, aqui nós vamos ter 1 menos 0,4. Isso aí nos dará 0,6 atm. 0,6 atm é a pressão atmosférica no nível do mar, desculpe, no nível do lago, tá? 0,6 atm. E ele disse, ele se encontra a aproximadamente 4.000 metros e tal, com o objetivo de estudar sedimentos depositados nesse lago, uma equipe de pesquisadores envia um pequeno submarino ao local. E esse submarino está nessa experiência a 200 metros. Estima em atmosfera a pressão exercida sobre o submarino. Ora, vejam o que acontece. A pressão nesse submarino será pressão atmosférica nesse local, que nós já calculamos, mais a pressão da coluna de 200 metros de água. Agora, nós sabemos que a cada 10 metros de água é 1 atm. Então, 200 metros será 20 atm, concorda? A pressão de uma coluna de água de 200 metros será de 20 atm. Então, essa pressão vai ficar, a pressão atmosférica que nós achamos ali na superfície do lago, 0,6 atm, mais o 20 atm. Perfeito? Tá? 200, repito, cada 10 metros de água equivale a 1 atm. Portanto, 200 metros, 20 atm. Então, aqui nós tiramos que a pressão que esse submarino vai estar submetido é de 20,6 atm. Perfeito? Com isso, nós finalizamos essa questão número 1, ok? Vamos lá para a questão 2. Vamos dar uma lida nessa questão 2. Olha só, a questão 2 está dizendo aqui, considere 3 recipientes abertos, cheios até a borda de água, em equilíbrio hidrostático. Veja a figura abaixo. As bases inferiores dos recipientes são retângulos idênticos, jurados na figura. Todos os recipientes têm a mesma altura H. Então, tem a mesma base, tem a mesma altura. Podemos afirmar corretamente apenas que, aí diz a primeira, os pesos da água de cada recipiente são iguais. Vejam só. Eles têm a mesma altura, eles têm a mesma base, mas são volumes diferentes pela forma. Então, se eles são volumes diferentes, eles terão pesos diferentes. Portanto, A não pode ser. A B, a força resultante exercida pela água sobre a base de cada recipiente é o mesmo valor. Vamos ver? Vamos lá, voltar no nosso quadro. Tá? Vamos voltar no nosso quadro e pegar esse aqui. Olha só, gente. Nós temos aqui os recipientes, tá bom? Aqui os recipientes. Nós temos que pressão é igual à força
sobre área. Ok? Vou isolar a força, passar a área multiplicando. Portanto, a força será igual à pressão vezes a área. Devido ao líquido, a pressão vai ser igual ao quê? No lugar da pressão, eu posso colocar μgh vezes a área A aqui. Aí nós temos a força. Ora, o líquido é o mesmo, água. Tá? A aceleração da gravidade é a mesma. A altura dos 3 recipientes é a mesma. E a área da base, lá no enunciado foi falado que é a mesma. Portanto, a força resultante exercida pela água sobre a base de cada recipiente tem o mesmo valor. Tá? A força resultante exercida pela água sobre a base de cada recipiente tem o mesmo valor. Por isso, a alternativa correta desse exercício é a B, de bola. Ok? Alternativa B. Vamos, então, para nosso exercício 3. Tá? 2 fizemos. Aqui está o exercício 3. Vamos aumentar um pouquinho mais para ficar mais confortável. E ele diz: em um tubo transparente em forma de U, contendo água, verteu-se em uma de suas extremidades uma dada quantidade de um líquido não miscível em água. Não se mistura. Né? Considere a densidade da água, densidade absoluta ou massa específica, igual a 1 grama por centímetro cúbico. A figura abaixo mostra a forma como ficaram distribuídos a água e o líquido, em cinza, após o equilíbrio. Qual é aproximadamente o valor da densidade do líquido em gramas por centímetro cúbico? Qual é o valor? Qual é aproximadamente o valor da densidade do líquido em gramas por centímetro cúbico? Muito bem. Aí estão aí os dados. Vamos resolver a questão. Vamos voltar ao nosso quadro lá. Tá? E aqui está. Vejam só. Toda vez que nós tivermos um vaso comunicante líquidos immiscíveis, 2 ou mais líquidos, quando nós formos resolver a questão, nós temos que procurar 2 pontos ao mesmo nível de um mesmo líquido que sofre a mesma pressão. Muito bem. Mas não basta isso. 2 pontos ao mesmo nível do mesmo líquido sofre a mesma pressão. Eu vou procurar esses 2 pontos que um deles esteja no limite entre os 2 líquidos. Por quê? Porque os dados irão me beneficiar. Porque eu poderia pegar aqui esse ponto, por exemplo, este ponto e este ponto aqui, no mesmo nível, no mesmo líquido, sofre a mesma pressão. Mas aí eu não tenho esses valores, essas cotas aqui. Agora, se eu pegar esse ponto aqui, vou chamar de ponto A. Pegar esse outro ponto aqui, eu vou chamar de ponto B. Olha só, eu vou colocar que pressão em A será igual a pressão em B. 2 pontos ao mesmo nível, do mesmo líquido, sempre sofrem a mesma pressão. Aí você pode falar assim, mas o ponto B pertence ao cinza. Eu digo, tudo bem, mas pertence à água também, ao branco aqui? Então, A e B estão no mesmo líquido. Tá? Então, alguém pode dizer isso. Ele pertence ao cinza, mas ele está no limite, então ele pertence ao branco também. Portanto, o mesmo líquido, ao mesmo nível, sofre a mesma pressão. Bom, pressão em A igual a pressão em B. A pressão do líquido em A é μGHA. μGA vezes G vezes o HA. Pressão em B será igual a μ do B vezes G vezes o HB. Aí alguém pode falar, mas não, e a pressão atmosférica? A pressão atmosférica existe dos 2 lados. Portanto, elas se simplificam já. Eu poderia colocar aqui pressão atmosférica mais μGH e aqui pressão atmosférica mais μGH e simplificava. Então, eu já coloco direto. E aí, aproveito também para simplificar o G e o G aqui. Então, μ do A
É o Mi da água, não é? Mas ele quer saber, o que ele quer saber? Ele quer saber MIB, este aqui. Então, aqui nós vamos ter Mi de A vezes H. Aí, esse HB vem aqui para baixo. O HB vem para cá. E aqui nós temos a densidade absoluta ou massa específica do B, que é o que ele quer saber. Aqui nós vamos ter Mi do A é 1 grama por centímetro cúbico, que é da água. HA, 6 centímetros. Perfeito. 6 centímetros. E HB, 9 centímetros. Aqui nós vamos ter, então, isso aqui será a nossa massa específica do B, ou densidade absoluta. Aí nós vamos ter o Mi do B, então, será igual a 0,67 gramas por centímetro cúbico. Isso aí vai dar aproximadamente 0,7 grama por centímetro cúbico, perfeito? Olha, observe que aqui, ó, aqui é grama por centímetro cúbico, aqui é centímetro e centímetro. Então, centímetro deste simplifica com centímetro deste aqui, sobrou o quê? Grama por centímetro cúbico, que é a densidade absoluta ou massa específica do B, que é o que a questão quer saber. Portanto, alternativa D de dado. Perfeito? Este exercício, alternativa D. Ok? Beleza? Vamos para o quarto e último exercício. Quarto e último exercício. Vamos voltar no enunciado da questão. E aí nós temos aqui, esse exercício diz o seguinte. Em 1643, Evangelista Torricelli realizou um experimento com o qual mediu a pressão atmosférica terrestre ao nível do mar. Encheu com mercúrio um tubo de aproximadamente 1 metro de comprimento, como nós já descrevemos aqui hoje, né? Invertendo o tubo, mergulhou sua extremidade em outro recipiente também contendo mercúrio. Após a abertura da extremidade do tubo, o mercúrio desceu até estabilizar-se à altura de 76 centímetros, que é a pressão atmosférica ao nível do mar. Perfeito? Experiência de Torricelli. Anos depois, por iniciativa de Blaise Pascal, o mesmo experimento foi realizado na França, no alto de uma montanha, e a coluna de mercúrio se estabilizou a uma altura de 60,8 centímetros. Perfeito? 60,8 centímetros. Outra altitude, tá? Considerando a pressão atmosférica ao nível do mar igual a 10 a quinta Pascal e que a aceleração da gravidade tem o mesmo valor no alto da montanha e ao nível do mar, a pressão atmosférica no alto da montanha onde foi realizado o experimento era. Muito bem. Vamos trabalhar nessa questão. Vamos lá no nosso quadro. Vamos lá no nosso quadro e pegar a questão 4. Então, vejam só, gente. Nós sabemos que a pressão devida ao líquido, tá? Nessa coluna de líquido, é μGH. Mi vezes G vezes H. Quando está ao nível do mar, nós vamos ter 10 a quinta Pascal é igual a Mi vezes G vezes o H, que dá 76 centímetros. Perfeito? Deixa quieto aí. Agora, lá na altitude, né, naquela outra altitude, que não no nível do mar, tinha uma pressão, que nós vamos chamar de P, que é igual a Mi vezes G, vezes a altura agora, que ficou 60,8 centímetros. Então, nós temos essas duas equações aqui. Mas as duas têm o Mi e o G é o mesmo para as duas, perfeito? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o Mi, que é o próprio mercúrio, tá? Mi do mercúrio, vezes a aceleração da gravidade, é igual a 10 a quinta dividido por 76. E nesta outra equação aqui, nós vamos ter o Mi, do mesmo mercúrio, vezes o G,
é igual a pressão P dividido por 60,8. Ora, eu tenho μ vezes G aqui, tenho μ vezes G na outra, posso igualar as duas, perfeito? Fazendo isso, nós vamos ter 10 à quinta dividido por 76 é igual a P dividido por 60,8. Ok? Muito bem. Quando chega aqui, alguém pode dizer assim, mas escuta, professor, aqui está em centímetros e aqui está em newtons por metro quadrado, Pascal. São unidades de sistema diferente, perfeito. Só que esse centímetro daqui vai simplificar com o centímetro de outro lado, e por isso eu não preciso fazer essa transformação de unidade. A rigor, sempre a gente tem que estar esperto para isso. Então, se ocorrer essa dúvida, este centímetro aqui simplifica com este e vai sobrar newton por metro quadrado e Pascal aqui. Resolvendo, nós vamos achar um P, passa o 60,8 multiplicando aqui, né? Aí nós vamos ter a pressão, será igual a 60,8 vezes 10 à quinta, dividido por 76. Isso aqui nós vamos encontrar 8 vezes 10 à quarta Pascal, que é a mesma coisa que newton por metro quadrado. Perfeito? Tá? 8 vezes 10 à quarta Pascal, que vem a ser a alternativa D de dado. Ok? Alternativa D dessa questão 4 que nós estamos finalizando. Tá certo? Então, nós tivemos essa aula aí, fica faltando uma aula de hidrostática que nós vamos falar sobre Arquimedes, sobre empuxo, tá bom? Por enquanto é só. Muito obrigado e até a nossa próxima aula, tá bom?